Bom, Daniel, segundo o Ministério da Saúde, a 20ª campanha de vacinação deste ano, 2018, foi prorrogada até o dia 15. Isso porque a meta de 90% ainda é uma dificuldade, ainda é um tabu para muitas cidades no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, e isso não é diferente. Mas antes de nós falarmos da prorrogação, nós vamos falar dos números aqui em Cachoeira do Sul, e para isso nós vamos conversar com a Andréa Santos, ela que é a enfermeira responsável pela vigilância epidemiológica. Meta de 90%, Andréa, que número chegamos em Cachoeira do Sul? Bom, nós, no geral, nós atingimos 70%, né, da vacinação, da cobertura, mas em 3 grupos nós já atingimos a meta, que são os professores, os indígenas, que foi um dos primeiros grupos, e as puérperas. A gente continua chamando essa população-alvo, principalmente os pais, as gestantes. Quando a gente conversa com as equipes, a gente vê que algumas famílias não levaram ainda porque não lembram ou não se organizaram ainda, não tem uma razão muito que justifique essa não procura da vacina. Infelizmente, a gente também tem alguns pediatras que eles dão algumas recomendações equivocadas, que as crianças no período em tratamento com antibióticos devem evitar a vacina, e nós já reforçamos as informações do Ministério, que a única contraindicação da vacina é se no dia está com uma doença grave, né, uma febre alta, ou se a pessoa tem anafilaxia ao ovo. Né, que são raríssimas pessoas e provavelmente descobrem isso nos primeiros meses, tem alguns exames para se fazer isso, esse diagnóstico. Então, a gente continua chamando até sexta-feira estes grupos prioritários, que são trabalhadores de saúde, gestantes, crianças, então, dos 6 meses aos 5 anos, e agora a gente tem maior, a faixa etária foi ampliada neste período até 9 anos, e agora os adultos, a partir dos 50 anos, eles já fazem parte, porque foi detectado, confirmado casos nessa faixa etária de H1N1. Então, neste período em que as vacinas estão disponíveis nas unidades, foi prorrogado e que as metas não foram atingidas, o Ministério da Saúde ele amplia, né, tentando atingir mais pessoas interessadas em se prevenir contra a gripe. Diante desses números de 70% da meta, que não foi atingida, a meta de 90%, qual é o grupo em que tem maior dificuldade para se bater essa meta? Bom, eu acho que em Cachoeira nós vamos ficar longe da meta no grupo de crianças, né? Nós atingimos 47% e até sexta-feira a gente não vai ter mais tempo hábil, né, de chegar a 90%, que é a nova meta do Ministério desde 2017. Então, este é o grupo que a gente lamenta, porque as crianças elas são suscetíveis, quando elas estão doentes, elas ficam mais de 3 semanas transmitindo para toda a família e para o seu ambiente escolar, e elas sofrem muito, né, a qualidade de vida. Quando a criança tem a gripe e influenza, ela tem sintomas muito severos. A gente não está falando de um resfriado, a gente não está falando de uma otite, de uma infecção, a gente não está falando de uma alergia, a gente está falando da gripe na circulação, no sangue da criança e todos os agravos que ela pode ocasionar. Prazo estendido, então, até sexta-feira, viu, Daniel? Para aquelas pessoas que pertencem ao grupo de risco, agora expandido aí para novas classificações etárias, também essa vacina disponível para a população. Andréa, a gente pode reforçar, então, os horários de atendimento nas unidades de saúde em que tem essa vacina disponível e também as faixas etárias que agora foram estendidas aí para também que a população possa se vacinar, já que estamos entrando aí no período de inverno, um período em que as pessoas ficam mais suscetíveis a essas doenças, esses problemas imunológicos e que acabam vindo junto com o frio. Bom, as salas de vacina das unidades, né, elas funcionam no mesmo horário das unidades, deve ser durante todo o atendimento, e os grupos, então, novos, a população que foi incluída nessa semana, na última semana da campanha, são crianças de 5 anos a 9 anos, 11 meses e 29 dias, que são os 10 anos incompletos, e as pessoas a partir de 50 anos.